Olá, nono ano, como vocês estão? Vamos seguir com as nossas aulas e hoje nós vamos estudar sobre as orações subordinadas adverbiais reduzidas. No capítulo anterior, nós estudamos sobre as orações subordinadas adverbiais e suas classificações. Nós vimos que elas se classificam em 9 tipos, porém, hoje nós vamos estudar como elas se organizam de forma reduzida. Mas antes disso, vamos lembrar qual o conceito de uma oração subordinada. Alguém lembra que uma oração subordinada é uma oração que vai estabelecer uma relação de dependência sintática com a outra, ok? Então vamos pensar em uma das frases que nós temos aqui no slide. Temos necessidade de que nos apoiem. Se eu pronunciasse apenas a primeira parte da oração, temos necessidade, obviamente, que estaria faltando algum conceito, ok? Então, há uma relação de dependência entre uma oração e outra. Em uma oração subordinada, justamente isso. As orações subordinadas adverbiais, elas exercem função de advérbio e nós sabemos que os advérbios, eles nos trazem a noção de circunstância. Então, elas podem ser causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais e proporcionais. Vamos para alguns exemplos e vocês vão perceber a presença de conectivos nas frases. São justamente esses conectivos, essas conjunções que nos dão a ideia do sentido que a oração promove. Por exemplo, já que está nevando, ficaremos em casa. Já que dá a ideia de causa. Maria era mais estudiosa que sua irmã. Nessa oração, nós percebemos o sentido de comparação. Alguns se retiraram da reunião, apesar de não terem terminado a exposição. Então, a gente percebe aí uma ideia contrária, há uma contrariedade. Próxima frase: você fará boa prova desde que se esforce. Essa expressão desde que nos traz a ideia de condição. Realizamos nosso projeto conforme as especificações da biblioteca. Então, eu tenho mais uma conjunção aí que vai promover o sentido, ok, da frase pretendido. Se você ainda tiver alguma dúvida ou não lembrar de todas as conjunções que nós vimos, no nosso livro nós temos uma tabela que tem toda essa indicação no final do capítulo 3, ok? Gritei tanto que fiquei sem voz. Olha a consequência de ter ficado, tanto ter gritado, ficou sem voz. Todos trabalham para que possam vencer, para que dá a ideia de finalidade. Fico feliz sempre que vou visitar minha mãe, sempre que dá a ideia de tempo. Então, nesse caso aí, eu teria o quê? Oração subordinada, adverbial, temporal. Na que fala sobre gritar, oração subordinada adverbial consecutiva, ok? À medida que o tempo passa, a chuva aumenta e aí nós temos uma oração proporcional. Também nós temos a locução conjuntiva aí destacada. Na página 95 do nosso livro, abra seu livro junto comigo, nós temos o seguinte período. Quando a conversa para, falamos logo qualquer coisa, para pôr um fim ao silêncio. O que é que vocês vão ter que fazer na página 95 nesse tópico 1? Primeiro, letra A, você vai ter que dizer quantas orações tem esse período. Lembrando que para que eu saiba quantas orações o período possui, eu preciso analisar os verbos ou as locuções verbais, ok? Então, esse período ele pode ser simples, mas ele pode ser composto também, vai depender da quantidade de orações. Você vai dizer na letra A quantas orações possuem esse período. Letra B. Qual delas é a oração principal? Das orações que você identificou, qual é a oração principal? Você vai escrever. Letra C. Que orações acrescentam informação à oração principal? Quando você descobrir a oração principal, as outras que sobrarem são justamente as que você vai colocar aqui na letra C. Por quê? Porque elas completam a informação da oração principal. Letra E. Aliás, letra D. Que circunstâncias essas orações acrescentam à oração principal? Circunstância de quê? De tempo, de causa, de consequência, de finalidade. Aí você vai dizer quais são as circunstâncias, ok?
Letra E. Que conectivos introduzem essas orações? Quais são as conjunções, quais são as palavras, a exemplo daquelas que estavam destacadas no slide anterior, que estão introduzindo, que estão conectando essas orações, ok? Concluída essa parte, nós vamos para a explicação sobre as orações subordinadas reduzidas. Um diferencial das reduzidas para as desenvolvidas é que as reduzidas elas não são ligadas por esses conectivos que nós vimos anteriormente, nem por locução conjuntiva, mas elas têm os verbos em uma das três formas nominais. Eita, Letícia, não lembro especificamente o que representam essas formas nominais. Lembro dos nomes, infinitivo, gerúndio e particípio. Então, vamos lá relembrar. No nosso livro também nós temos essa explicação. É importante que você pegue o seu marca-texto e destaque esses pontos importantes, ok? Quando que eu tenho gerúndio? Quando eu tenho a ideia de continuidade. Então, a terminação que nos faz reconhecer o gerúndio é a terminação NDO. Então, eu tenho alguns verbos aí que estão no gerúndio: amando, comendo, sorrindo. Por exemplo, eu estou amando a roupa que você está vestindo, as roupas que você está vestindo. Então, eu estou amando, é a ideia de continuidade, ok? Particípio nos dá a ideia de ações acabadas. E aí eu tenho os verbos amar, comer e sorrir. Nós temos amado, comido e sorrido. Quais são as terminações? Ado para os verbos da primeira conjugação, os verbos que terminam em AR. Ido para os verbos de segunda e terceira conjugação, que são os verbos terminados em IR, ER, e nós temos o caso do verbo por, que termina em OR, ok? No infinitivo, nós temos a ideia de atemporalidade. As ações ainda vão acontecer. Só que nós temos duas representações, o infinitivo pessoal e o infinitivo impessoal. No impessoal, nós vamos perceber as terminações AR, ER e IR, certo? Então, eu tenho amar, cantar, falar, escrever, comer, ver, dormir, partir, vir. O que é que acontece com esses verbos nessa forma para que nós possamos classificar como impessoais? Porque nós não temos a indicação da pessoa. É diferente quando o verbo está conjugado, que pela sua terminação eu consigo identificar se é a primeira pessoa, a segunda, a terceira do singular, primeira pessoa, segunda, terceira do plural. No caso das palavras que estão abaixo, nós temos amares, amarmos, amardes e amarem. Pelas terminações, nós conseguimos identificar as pessoas. Porém, nós podemos perceber aí, né, na formação dessas palavras, a presença do infinitivo, que são justamente essas terminações que nós vimos no tópico acima, ok? Então, vamos para alguns exemplos agora, fazendo a comparação entre a oração desenvolvida e a oração reduzida. Lembrando que na oração reduzida nós não vamos ter os conectivos introduzindo ou relacionando as orações, e nós vamos ter verbos ou locuções nas três formas nominais do verbo, ok? Gerúndio, particípio e infinitivo. Então, vamos lá. Um exemplo de oração desenvolvida e reduzida, da oração subordinada adverbial causal, que vai nos indicar a causa. Então, vamos para a desenvolvida. Assistiremos um filme em casa, porque está chovendo, certo? Qual seria aí o conectivo que está introduzindo a oração subordinada? Ele vai precisar ser retirado e o verbo vai precisar estar em uma das formas nominais. Então, reduzindo essa oração, ficaria: por estar a chover, assistiremos um filme em casa. Perceba que algumas alterações precisam ser realizadas na frase, ok? Um exemplo agora com a oração subordinada adverbial condicional. Ela vai nos passar a ideia de condição. Então, vamos lá. Para a desenvolvida, caso não se esforce, não chegará a lado nenhum. Ó, caso, olha a palavra que dá a ideia de condição, certo? Então, ela não vai poder aparecer na minha oração reduzida e também o verbo ele vai precisar estar em uma das três formas nominais, gerúndio, particípio e infinitivo, ok? Então, nesse contexto aí, como que fica melhor?
sem se esforçar, não chegará a lado nenhum. Perceba que houve uma redução. Próxima, oração subordinada adverbial consecutiva. A ideia da consequência, né? Então, a desenvolvida gritou até que ficou sem voz. Olha ela reduzida, gritou até ficar sem voz. Então, a gente retirou aí a conjunção, certo? E o verbo ficou, que estava flexionado, aí ele está em uma das suas formas nominais, ok? Para concluir, nós temos a oração subordinada adverbial temporal. A desenvolvida, quando vivi por aqui, quando vivi aqui por 2 anos, fui muito feliz. E a reduzida, como é que fica? Vivendo aqui por 2 anos, foi muito feliz. Na verdade, aí nós temos uma redução para o gerúndio, ok? E a conjunção, né, que está fazendo essa ligação aí, que está introduzindo a oração, a gente não percebe, ok? Agora nós temos uma condicional. Desenvolvida, desde que se esforcem, chegarão onde quiserem. Reduzida, esforçando-se, chegarão onde quiserem. Então, esse desde que não aparece, ok? E aí nós temos o verbo também no gerúndio. Agora nós vamos aprender na prática. Você vai abrir o seu livro na página 96, certo? Nós vamos fazer a leitura de um texto que tem como título Aprender a escutar é uma necessidade de convivência, diz Vidente. Uma das temáticas que nós estamos trabalhando também é a importância do saber ouvir. Estão lembrados que nós lemos uma crônica argumentativa, respondemos sobre ela? Pois bem, nós vamos seguir nessa mesma perspectiva, com questões de interpretação, mas também com algumas questões sobre as orações subordinadas adverbiais. Então, abra o seu livro na página 96, faça a leitura, nós temos o texto na página 96 e na página 97, ok? Na página 97, o primeiro quesito tem assim, sobre o texto. Como é a linguagem empregada no texto? Você vai dizer se é linguagem formal, se não é, se segue as regras que a gramática prescreve ou não. Como é que está organizada a linguagem nesse texto? Segundo quesito, é uma questão de assinalar. Pode-se dizer que o ponto temático ao redor do qual o texto se organiza é... Qual é a temática de fato desse texto? Aí você vai dizer se é a importância de falar bem, se é o uso de técnicas de organização da língua escrita, se é a eficácia da meditação para evitar o estresse, se é o valor que se deve dar a ouvir o outro nos mais diversos sentidos, ou se é a necessidade de convivência harmônica entre pessoas no trabalho. De acordo com a leitura do texto, você vai marcar a alternativa correta, ok? Terceiro, como você acha que a arte de escutar pode ser importante para a vida profissional de alguém? Será que a arte de escutar é tão importante assim para a vida profissional de alguém? Aí você vai falar sobre isso e você vai justificar a sua resposta dando alguns exemplos. Existem profissões, né, que elas são totalmente voltadas à escuta das pessoas. Por que é que isso é importante? Página 98, quarto quesito. Releia este período. E quando falo escutar, não me refiro a algo que dependa apenas da nossa capacidade auditiva. Letra A. Quantas orações há no período e qual delas é a oração principal? Então, você vai analisar a oração, destacar os verbos e identificar quantas orações temos aí. Será que são 2, 3 ou 4? Então, você vai colocar, ok? E vai dizer qual delas é a oração principal. Letra B. Assinale a circunstância da oração destacada. Quando falo escutar, dá a ideia de causa, finalidade ou de tempo, você vai marcar um X. Letra C. Há conectivo que introduz a oração destacada? Se sim, qual? Aí você vai dizer se tem algum conectivo aí, alguma palavrinha daquela que indica tempo, circunstância, causa.
a finalidade, consequência. Tem alguma palavra dessa aí, nessa frase que está destacada, nessa oração? Letra D. Essa oração, ela é desenvolvida ou reduzida? Explique. Lembrando que para ser uma oração desenvolvida, ela vai ter o conectivo que vai estabelecer a ligação ou que vai introduzir a oração, ok? E na reduzida, nós vamos ter o verbo em uma das três formas nominais e não vamos encontrar esses conectivos. Aí você vai dizer se ela é ou não. Letra E. Se a oração destacada for desenvolvida, você vai transformar em reduzida, do gerúndio com a terminação N, D, O. Se ela for reduzida, você vai desenvolver. Então, se ela for desenvolvida, você vai reduzir. E se ela for reduzida, você vai desenvolver, ok? Quinto quesito. Observe essas passagens. Por fim, percebendo que está exagerando na dose, atravessando a fronteira perigosa do excesso, empregue a estratégia da cadeira de dentista. Letra A. Que circunstância expressa a oração e que contém a forma verbal destacada? Modo, finalidade ou tempo. Percebendo. Dá a ideia de modo, de finalidade ou de tempo. Letra B. Classifique morfologicamente o termo destacado. Percebendo está no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. É só olhar a terminação que nós vamos conseguir identificar. Letra C. Desenvolva a oração que se organiza em torno do termo destacado. Se eu tenho aí, por fim, percebendo que está exagerando na dose, ela está de forma reduzida, então poderia ficar como? Por fim, quando perceber que está exagerando na dose, quando, certo? Que vai ser o conectivo, e perceber vai ser o verbo em uma das formas nominais. Faça atividade com dedicação, tá certo? Com amor, com organização, destaque os pontos importantes e todas as dúvidas que vocês tiverem, eu estou disponível para ajudá-los. Um forte abraço e até o nosso próximo momento de aula. Tchau!